estudantes! Vamos para mais uma aula de matemática para o segundo ano. Sou a professora Verônica Marques e vamos aqui para a nossa aula de hoje. Mas antes de mais nada, vou apresentar aqui a nossa intérprete de Libras para um dia de parceria aqui comigo, a Vitória Firmino. Seja muito bem-vinda, Vitória. Ou eu seja bem-vinda ao estúdio, né? Para mim é uma novidade esse estúdio aqui. Então vamos lá, crianças? Olha lá. Contar e comparar quantidades. É o que a gente vai fazer na aula de hoje, tá certo? Preparem aí os olhos, observem, fiquem bem atentos que nós iremos primeiramente contar. Vamos ver quantos elementos tem em cada grupo, para depois a gente fazer as comparações devidas, tá certo? Vamos lá comigo, contar comigo? Olha só. No primeiro grupo, nós temos os elementos aqui relacionados à construção, né? Construção civil, a construção de moradas, de casas, não é? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos nesse primeiro grupo. O grupinho aqui dos bichinhos marinhos, dos seres vivos marinhos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. No grupo de elementos de vestuário, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu conto aqui biquíni por completo, tá, crianças? 8, 9. Temos 9 elementos. O grupinho das frutas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 elementos. Quando tem duas frutas, eu estou contando como um único elemento, porque é uma fruta em específico, tá certo? Que eu estou contando. E aqui o grupinho dos dinos, os dinossauros. E aí, quem é que gosta de dinossauro em casa? Quem é que tem curiosidade de saber um pouco mais sobre os dinossauros? Nós temos aqui 1, 2, 3. 3 elementos. E o dos peixinhos? Vamos contar o dos peixinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 elementos, tá certo? Então, nós temos aí 11 elementos nesse último grupo que nós contamos. Agora, a gente vai verificar o quê? Quantos grupos, quantos elementos há em cada grupo? Verificamos agora. Mas eu vou colocar aqui o quantitativo, tá certo? Olha aí, o primeiro grupo, os elementos da construção, nós temos 10. No segundo grupo, os elementos do vestuário, nós contamos e verificamos que temos 9. No outro grupo, o grupo dos dinos, contamos e vimos que temos 3 elementos. O próximo grupo que contamos foi os elementos dos seres vivos marinhos, 8 elementos. No grupo dos elementos das frutas, nós temos 11 elementos. E o último grupo, que foi dos peixinhos, 11 elementos. Então, a gente aí agora vai verificar qual é o grupo maior, ou os maiores grupos, né? Quando a gente volta aqui, a gente já verifica de imediato que os dois maiores grupos são os elementos dos peixinhos e das frutas, né? Que deram um total de 11 elementos dentro de cada grupo, tá certo? Aí vimos aqui qual é o grupo maior. Aí nós temos aí os peixes e as frutas, tá certo? Para o menor grupo, o quantitativo do menor grupo chegar a ter o quantitativo desses dois maiores grupos, como é que a gente pode descobrir quantos faltam? Vamos contar, vamos verificar como é que nós podemos descobrir quantos faltam para ter a mesma quantidade dos maiores grupos. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente ver qual foi o menor. O menor foram dos dinos, do dinossauro, tá certo? Aí só 3 elementos. E a gente vai de 3 elementos para chegar a 11 elementos. E aí, quantos faltam? Quantos elementos faltam para chegar a ter 11 elementos, esse grupinho aí dos dinos? Aí a gente vai fazer o quê? Olha aqui, deixa eu mostrar. Olha aqui. Os dois grupos maiores, com 11 elementos cada um, e o grupo menor, com 3 elementos apenas. Aí nós precisamos descobrir
quantos elementos faltam ter aqui para poder ter a mesma quantidade desses outros dois grupos, tá certo? Vamos lá? Vamos ver? Olha aí. Esses passinhos aí vão nos ajudar. Por quê? Qual vai ser aí a estratégia para a gente fazer essa contabilidade aí, para a gente contar quantos elementos faltam para chegar a 11, né? Partindo do 3, a gente vai partir do menor grupo para o maior grupo, tá certo? Eu quero chegar num quantitativo maior, então eu estou partindo do menor grupo. E esses passinhos aí, cada passinho aí vai ser um número, tá certo? Que está faltando para chegar nesse maior grupo que é o 11. Olha só, eu dei aqui algumas passadas, saindo do 3 até chegar no 11. Aí eu saindo do 3, eu tenho aqui o 3 elementos apenas. Aí está faltando 4, cada passinho é um número. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, quantos passinhos eu dei aqui para poder sair do 3 e conseguir ter 11 elementos? Eu dei aqui, olha, 8 passinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passinhos. Então, estão faltando 8 elementos aqui no grupo menor para poder eu conseguir atingir o maior número, que foi o 11, tá certo? Então, vocês podem arrumar outras estratégias. Por exemplo, a gente pode fazer o que a gente chama de subtração, tá certo? Para descobrir o que falta, ou a diferença que há entre os dois números, né? Entre o 3 e o 11, eu posso fazer a subtração. A gente já conversou sobre subtração nas nossas aulas. Se eu quero descobrir a diferença entre dois números, eu posso fazer assim um desenhozinho para ver o que falta, para ir contando aos pouquinhos, e posso também fazer uma subtração. Eu posso fazer 11 menos 3. Por que menos 3? Porque 3 eu já tenho, tá? Então, de 11, se eu tirar os 3 que eu já tenho, o que sobrar, o que restar, vai ser o que me falta, né? E eu vou estar respondendo a pergunta. Aqueles que faltam para sair do 3 para chegar no 11, tá certo? Vou descobrir a diferença, tanto que o nome dos elementos da subtração são minuendo, subtraindo, e a resposta nós chamamos de resto ou diferença, né? Olha aí, a resposta eu chamo de resto ou diferença. Então, diferença do quê? Do 3 para o 11. Quanto eu tenho ali de diferença, né? Qual o intervalo ali de números que nós temos que vai marcar essa diferença entre os dois números, onde um é o número 3 e o outro é o número 11, ok? Olha aí, como descobrimos essa resposta? Os passos representam cada número que falta para chegar ao 11, mas também eu dei a dica aqui que nós podemos realizar a subtração. Eu pego o maior número menos o tracinho, o sinal da subtração menos o menor número, e a resposta da minha subtração vai ser justamente a diferença desses dois números que eu calculei, tá certo? Vamos para um joguinho. A gente agora vai brincar um pouquinho para poder exercitar um pouco essa questão da contagem, tá certo? Olha aí, comparando quantidades. Vamos lá? Vamos jogar um pouquinho? Perfeito. Qual tem mais? Nós temos dois grupos aí de carros. Nós temos o grupo A e o grupo B. O grupo A, vamos contar quantos carrinhos tem? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carros. E no grupo B? 1, 2, 3. E aí, quem é que tem mais? Qual grupo tem mais? Vamos lá? Vamos ver, vou jogar a batata quente para o pessoal do estúdio. Vamos ver se o pessoal do estúdio vai acertar. Letra... Tananana. Ah, perfeito, olha aí. Muito bem. Palmas, 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 palmas. Agora vamos verificar os vagões, né? Qual trem tem mais
vagões, possui mais vagões. A gente vai aí ver esses dois trenzinhos aí lindos, maravilhosos, um com bichinhos, um trenzinho com bichinhos e o outro trenzinho com crianças lindas, maravilhosas. O que tem menos vagões, não é o que tem mais, crianças, é o que tem menos vagões. Eu estou ainda na questão anterior, o de mais, mas agora é o que tem menos vagões. Vamos lá, quem é que tem menos? Vamos verificar agora o contrário. Quem é que tem menos? Pouco vagão. Em comparação aí a esses dois grupos aí, comparando os dois grupos. Vamos lá, letra A, vamos contar quantos vagõezinhos tem? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 vagõezinhos. E o trem da letra B, nós temos 1, 2, 3 vagões. E aí, qual é o que tem menos? Vou jogar batata quente de novo, o pessoal do estúdio. E aí, letra A ou letra B? Vamos lá? Letra B, muito bem, parabéns, parabéns. Agora vamos voltar para a pergunta do que tem mais. Qual tem mais, né? Nós temos aí barquinhos. Esses barquinhos aí, vamos dizer assim, barquinhos só não, porque nós temos aí cargueiro. Vocês sabem o que é um navio cargueiro? É aqueles que carregam os containers, né? Temos ali também, eu acho que um transatlântico, temos lancha, temos canoa, temos submarino. Então temos aí uma infinidade aí, né? De meios de transportes marítimos variados aí, que vocês podem se deliciar em ver, que vocês com certeza já viram nos desenhos animados, nas revistas. E aí, qual tem mais? Qual é o grupo que tem mais meios de transportes marítimos? Grupo A ou grupo B? A gente vai contar. No grupo A nós temos 1, 2, 3, 4. 4 transportes marítimos, meios de transporte marítimos. No grupo B nós temos 1, 2, 3, 4, 5 meios de transporte marítimos. Então aí nós temos a diferença de apenas um meio de transporte marítimo aí fez a diferença. Lembrando aí dos elementos, dos nomes dos elementos da subtração. Nós temos minuendo, subtraindo. A resposta nós chamamos de resto ou diferença. E a gente viu aí que entre os dois grupos há diferença apenas de um meio de transporte marítimo, que fez a resposta ser a letra B, B de bola. Agora, vamos ver qual é a nossa próxima. Qual tem menos? Lembrando aí da alimentação saudável, nós somos, os médicos falam isso, nós somos aquilo que nós comemos, precisamos comer mais frutas, mais aquilo que a terra dá, do que salgadinho, refrigerante, entre outros, biscoito recheado, entre outros alimentos aí, que a gente pode comer sim, uma vez ou outra pode, só não pode ser rotina, tá certo? A gente não pode também fechar os olhos completamente e fazer de conta que não existem. São gostosos, mas a gente tem que ter a consciência de que precisamos cuidar da nossa saúde. Então, precisamos comer mais frutas, tá certo? Frutas, verduras, legumes, feijão, arroz, carne, tá certo? Vamos lá. Qual desses grupos aí tem menos elementos? Então, ambos são frutas, tanto na letra A como na letra B. Aí nós temos, vamos contar. Letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 elementos. Na letra B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. E aí, qual é o grupo que tem mais? É o grupo B, a letrinha B, ou melhor, que tem menos, professora. Então, vamos para a letrinha A. Letrinha A, eu só penso no que tem menos, mas aí fica aí a sugestão de jogo para vocês jogarem em casa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem atentos aí nas perguntas mais e menos, que a professora aqui às vezes trocou um pouco. Beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!